A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados que estão assistindo esse vídeo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, para você guardar no seu coração, que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o encontro de Jesus com Nicodemos. Essa palavra é muito conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E aqui nessa passagem fala do encontro que Jesus teve com um fariseu, Nicodemos. E ele fez perguntas para Jesus. Ele foi ter ao encontro de Jesus à noite. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer? Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende as coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui a palavra do Senhor. Nicodemos era um fariseu que foi ter um encontro com o Mestre Jesus. Só que ele foi ter à noite. Segundo alguns estudiosos da palavra do Senhor, ele foi à noite porque, logicamente, ele não queria ser visto conversando com Jesus. Jesus, daquele tempo, era uma ameaça para aquele povo, para aqueles grandes sacerdotes, para aqueles fariseus. Então, Jesus era uma ameaça porque ele veio para trazer uma grande mudança, para combater a religião, para combater a religiosidade daquele período. E Jesus ele veio para manifestar a glória de Deus Pai. Ele veio para o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16, como acabamos de ler. Jesus ele veio não para modificar a lei que foi dada a Moisés, mas ele veio para cumprir. Ele declarou isso. Ele era judeu, ele cumpriu toda a lei, mas há uma mudança no mundo espiritual depois da vinda e da ressurreição de Jesus. Então Nicodemos, com certeza, a Bíblia não fala, mas ele deve ter escutado a fama de Jesus, sinais, milagres, prodígios, maravilhas, sinais do céu, sinais de Deus. E ele ficou curioso para ter um encontro com aquele homem que estava revolucionando aquela população naquele momento. Porém, ele foi à noite, logicamente para não ser visto, logicamente para não ser confrontado. E ele foi e fez uma pergunta: como pode um homem nascer no ventre da mãe? Como pode um homem voltar para o ventre da mãe e nascer? E Jesus disse que seria necessário, para ver o reino de Deus, seria necessário que ele nascesse da água e do Espírito. O que isso significa? Que a vida com Deus é algo que a gente vive na terra, mas que manifesta a glória que está nos céus.
A gente, para ver o reino de Deus, a gente tem que nascer da água e do Espírito. Como é isso? Não precisa a gente voltar para o ventre da nossa mãe para a gente nascer de novo. Nascer de novo significa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e ser batizado nas águas para que se alcance a salvação. Logicamente que algumas pessoas não têm o privilégio, não conseguem descer as águas, mas mesmo assim, ao estar com seu nome no livro da vida escrito, eles são salvos, mesmo no último suspiro, quando eles aceitam Jesus como Salvador. Por quê? Porque a salvação veio por meio de Jesus. A salvação não vem da nossa carne, a salvação não vem dos nossos bens, muito menos das nossas obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Por mais que eu faça a obra do Senhor, por mais que eu evangelize, por mais que eu fale de Jesus, por mais que eu dê esmola aos pobres, por mais que eu siga Jesus em todos os sentidos, mas pelas obras eu não vou ser salva. Elas só vão somar naquilo que o meu galardão está preparado para aqueles que amam Jesus. Mas a salvação vem por meio de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim você tem o direito de entrar na eternidade com Jesus para toda a vida. E isso é uma decisão tão simples de se resolver, mas muitas pessoas não querem aceitar Jesus. Por quê? Porque elas não querem mudar de vida, elas não querem largar o seu eu, elas não querem largar uma vida de pecado, de idolatria ou coisas semelhantes. Elas não querem abrir mão da sua falsa liberdade para viver o novo de Deus nas suas vidas. Infelizmente, é uma tristeza, porque nos entristecemos, porque infelizmente elas deixam de viver a plenitude com Deus, a plenitude de viver uma vida com Jesus. E Nicodemos teve esse diálogo com Jesus e ele disse assim para Nicodemos: digo a verdade que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. O que é carne é da carne, é do eu, é do ser humano, é daquilo que a gente vê ao nosso redor. Mas o que é do Espírito são as coisas celestiais, espirituais. São as coisas que são manifestas aqui na terra, mas que são eternas do céu. São as coisas que vêm de Deus. A gente vive uma vida normal aqui na terra, porém tudo ligado à eternidade. Eu nasci de novo quando eu decidi ter Cristo como meu único Senhor e Salvador, Jesus, na minha vida. Então eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura porque eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, assim, dessa maneira, eu tenho uma vida nova com Cristo, eu tenho uma nova etapa a ser vencida. E eu, para a glória de Deus, adquiri a salvação eterna. É esse o intuito do Evangelho, que cada vez mais pessoas possam crer e acreditar que existe um Deus do céu que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Jesus amou, ele se doou, ele se rasgou por inteiro, ele se permitiu ser levado na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para morrer pelos nossos pecados, para morrer e ser glorificado ao terceiro dia, sendo ressuscitado pelo Pai. Então ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai, e ele ama muito eu e você, a ponto de ter doado a sua vida para nos salvar. Ele disse na palavra do Senhor que que ninguém ia tirar a vida dele, mas ele dava a vida dele por amor a nós, e ele se doou. Ele verteu até a sua última gota de sangue para nos salvar.
Então por que não aceitar esse Jesus? Então por que não querer nascer de novo da água e do Espírito? Por que não querer esse evangelho que muda, que transforma? O evangelho não é só uma palavra, só uma Bíblia caduca e velha, como muitos dizem por aí. Não, o evangelho é muito mais do que tudo isso. O evangelho é uma mudança de vida, mas que principalmente o amor transbordado do Pai para as nossas vidas. Receba essa palavra no nome de Jesus.